Shalom, shalom, irmãos. Eu sou José Obadias. E eu sou Augusto Mourão. Estamos aqui em mais um. Shalom, shalom a todos. Eu sou José Obadias. E eu sou Augusto Mourão. E estamos aqui em mais um vídeo do. Queremos tratar sobre um assunto bastante interessante que envolve o mundo do cinema. É sério? Você tá rindo assim? Não, eu vou dar de volta. Tá. Passa. The Chosen é uma nova série, não só apenas visualizada pelos cristãos, está alcançando o mundo inteiro com a sua simpatia e com o seu carisma sobre a relação, sobre Jesus e sobre a história, né? Sobre o ministério de Jesus e os seus discípulos. The Chosen é uma série que tem conquistado muito público. Eu acho que pela proposta diferente que ela tem. Isso. Porque assim, a gente tem 1 milhão de filmes sobre Jesus Cristo, sobre A Paixão de Cristo, o o famoso filme. Exato. Assim, Então, tem filme a rodo. E geralmente Jesus Cristo é o branco, de olhos azuis, loiro. Exatamente. Então The Chosen vem, e se você já assistiu, você sabe, ele vem com uma proposta diferente. Primeiro que no caso de Jesus ele é muito mais fidedigno, então ele opta por um Jesus que foge dos padrões ocidentais. E assim, o vídeo de hoje vale a pena assistir? Se você não assistiu ainda, você está se perguntando, vale a pena? É uma boa série? Irmãos, sensacional, uma série muito sensacional, como o Augusto está ampliando a série aqui. E tem vários pontos muito positivos sobre a série, né? E a gente pode começar dizendo sobre a teologia, né? Teologia. É porque olha só, quando a gente vai fazer uma obra sobre Jesus, sobre qualquer tema bíblico, a gente cai na questão da possível heresia. Exatamente. Certo? Então, uma série sobre Jesus Cristo e os discípulos, ela tem limites teológicos. A série ela é muito boa em não abarcar nenhuma heresia, então não vai ter nada que é insultante, não vai ter nada que foge a dogmas cristãos. Isso. Pelo contrário, a série ela reforça princípios básicos do cristianismo, como o amor de Cristo, o amor de Jesus, o ministério dele. Ela também tem uma licença poética bem, como é que eu posso falar, bem aplicada. Bem aplicado. Porque, assim, quando você vê a série, você vai se deparar com momentos em que são diferentes, mas não fora da Bíblia, são situações diferentes, com a mesma, vamos supor, a mesma história. Sim. E a mesma lição que nós podemos tirar, sabe, daquele momento. Sabe, tem situações que a gente fica, uau, essa cena aqui passou uma lição, não está como parecido com a Bíblia, mas está na Bíblia. Exatamente. Ou seja, será que eu posso dar spoiler? Spoilers leves. Spoiler? Não, quem morre? Não, eu acho que Jesus morre. O que é licença poética? Licença poética numa obra é quando você, por conta da mensagem que quer ser passada, você aumenta a sua suspensão de descrença. Então o que acontece? É uma licença poética. Por exemplo, todo filme que adapta história não precisa ser Jesus não, qualquer história vai ter licença poética, para ter diálogos que não existiram na vida real, para um personagem morrer em certo ponto. Então a licença poética existe em qualquer filme, qualquer obra. Um dos pontos positivos da série é essa identificação que Jesus tem com os seus discípulos. Exatamente. E nós podemos ver que a interação deles não é robótica, como o Augusto citou no começo. Tem diversas obras de Jesus, né? Como por exemplo a Paixão de Cristo, o Filho do Homem e outros. Mas, cara, no The Chosen é uma interação surreal. É como se fosse essa interação. Exatamente. Não é robótica, é uma ligação, né? E quando Jesus escolhe os 12, sabe, os 12 começam a interagir com Jesus, os discípulos eles começam a ter aquela intimidade com eles, e a gente entende o lado de cada um, porque todos tinham uma certa insegurança, tinham problemas, e nós conseguimos ver com clareza, né, ali essa identificação com Jesus e os discípulos, né? É porque, gente, olha só, em qualquer obra você tem que se importar com os personagens. Qualquer filme de série, qualquer herói. Então, assim, o meu problema, eu não sei se eu vou manter isso também, mas com esses filmes sobre Jesus, qualquer produção sobre Jesus, é que Jesus ele é muito robô,
sabe? Ele tem carisma porque é Jesus, mas ele não tem personalidade. Ele é um cara muito sério, que fala coisa muito séria, ele fala muito bonito. Ou seja, irmãos, Jesus foi ser humano. Ser humano, ele ria, chorava. Ou seja, tinha essas emoções. Exato. No quinto, não é spoiler, no quinto episódio da primeira temporada, temos ali a retratação do casamento em Caná. Isso. E Jesus dança. Jesus começa a dançar. É maravilhoso. Ele tem a festa Exato. e os discípulos lhe dançam. André começa a pular. Exatamente. E Jesus entra na onda, ou seja, é muito bonito ver Muito bonito. essa interação. Porque a série trata os personagens como seres humanos. Exatamente. E assim, a gente sabe o final de todo mundo ali. Jesus morre. Assim, todo mundo ali vai morrer, a gente sabe isso, né? Mas assim, quando chegar o fatídico momento, principalmente de Jesus, pô, a gente vai sentir mais na pele. Exatamente. É um amigo nosso. Entende? E puxando o lado de Jesus, né, que também é um dos pontos muito positivos da série, que é a escolha do ator de Jesus, que é o Jonathan Romy. Cara, esse ator ele é um ator fantástico. Fantástico. O que ele se dedica pelo papel de Jesus Exato. é surreal. E ele passa essa segurança, ele passa, sabe, esse carisma que eu creio que Jesus tinha, né? Jesus tinha. Ou seja, Jesus era humano. Exato. E um humano interpretando outro humano acaba tendo a mesma ligação. Isso. Lógico que o ator não é perfeito, né? Não, claro. Jesus. Não, mas o ponto que o Oba puxou é muito interessante porque ele é um Jesus que a gente se importa muito com ele. Isso. E ele é muito carismático. Mas assim, é uma coisa fora de série. O interessante, mas é que essa série ela é feita por doações. Ou seja, pegaram pediram, né, ajuda e fizeram essa série tão espetacular que Deus começou a falar através dela. E também nós concordamos que tem lacunas bíblicas, não é? Muito bem preenchido, porque olha só, a Bíblia tem o que ela diz e tem o que ela não diz. Exatamente. Não tem nenhuma cena na Bíblia de Jesus, por exemplo, vindo do banheiro, sabe, urinar. Mas ele fazia isso porque é ser humano, ele tinha que fazer isso. Então a Bíblia tem silêncios. Isso. O que a série faz, isso é fantástico. O que a série faz é trabalhar principalmente no silêncio da Bíblia. Eu diria que vai 60% da série. 60% da série. Tem cenas que você não viu na Bíblia, tem coisas que você não viu. Porque é justamente você, sabe, interagir com o que você não viu. Exatamente, com a vida deles. Né? Com a vida deles. É assim, pessoal, né? Pessoal. É maravilhoso. E quando nós, sabe, a gente assiste, sabe, com esse entendimento de, poxa, é a série do meu Salvador, Exatamente. a massagem do meu Senhor, você começa a desenvolver um outro pensamento, né? E quando chega as cenas que tem, a base bíblica mesmo, você começa, sabe, tem uma diferença. Eu creio que é o próprio Espírito Santo que nos como é que eu posso falar, nos discerne. Exato, nos comunica. Nos comunica, ou seja, é uma série poderosa de Deus. Mas também, irmãos, o que muitos, infelizmente, eu até cheguei a comentar diversas vezes, mas infelizmente muitos assistam a série, poxa, eu maratonei, vou assistir de novo. Exato. Sabe, estão trocando a Bíblia pela série. Ou seja, muito cuidado com isso. Porque a Bíblia ela não pode ser substituída por nada. Exatamente. Nem por série, por filme, por nada. Exatamente. Porque ela é a própria palavra de Deus. Então, assista a série, você vai curtir a série, mas não deixe de ter um momento com Deus lendo a palavra dele. Exato. Porque assim, o Oba está coberto de razão, não pode acontecer essa substituição. Isso. A Bíblia não foi feita para ser substituída. Exatamente. O que The Chosen primeiro, por exemplo, eu e o Oba somos formados em teologia. A gente conhece as histórias que estão sendo pintadas ali. A gente assiste pelo primor técnico, por tudo que ele falou. Agora, para um novo convertido, a série pode sim servir como um evangelismo. Exatamente. Sabe? Coloca para o novo convertido assistir, entendeu? Porque realmente ler, ainda mais hoje em dia, a gente sabe que é difícil, as pessoas não gostam de ler. Então, dá para o novo convertido assistir a série. Ele vai começar a ser evangelizado, ele vai começar a dar os primeiros passos, e aí ele chega na Bíblia. Mas agora, se você é um cristão veterano, e aí você opta por assistir a série ao invés da Bíblia, aí tem um problema. Isso não pode acontecer. Não pode jamais acontecer isso. Exatamente. E, bom, então basicamente isso. É maravilhoso. A série é muito
boa. Muito boa. Assista principalmente com a sua família, né? Sim. Sendo lá seu filho, sua esposa. Até mesmo para quem estuda teologia, a série é muito boa, porque ela tem pontos Isso. que a gente geralmente não vê, às vezes a gente não estuda. Muito boa. Muito boa. Muito boa série. Mas também tem esse ponto que não pode ser Não pode. o substituto da Bíblia. Não pode ser. Então, Mas então, assim, caso você fique curioso, recomendamos que assista. E se você assistiu, nós gostaríamos muito que você deixasse seu comentário. isso, Você talvez pode não gostar da série. exatamente, né? Eu gosto. Gosto. Você é o topo, mas é questão de gosto. Tô brincando. Mas olha só, então por favor, fique à vontade nos comentários. Sabe, qual foi a cena que você viu e você, poxa, essa cena aqui me pegou, essa cena aqui eu gostei, essa cena aqui me refletir sobre isso, Exato. você já pode ficar à vontade. Fica à vontade. Tá bom? E qualquer outro comentário, se Qualquer você outro quiser, comentário, fica fique à à vontade. vontade, tá bom? Então, irmãos, eu sou o Augusto Mourão. E eu sou o José Bombadinha. E esse foi mais um episódio do Vibe de Cristo. Graças a Deus.